Então vamos lá. Resposta para quem me acha muito radical. Quem assistiu o trechinho do vídeo que eu coloquei anteriormente, antes desse vídeo aqui, né, que vai ficar salvo aqui no feed, eu coloquei um trechinho de um vídeo, de uma entrevista que eu dei há muito tempo atrás, no programa de TV da internet do meu amigo, o Reverendo Farias, que mora lá em Nova York. E eu falei pela primeira vez nessa entrevista, na época, era o dia do meu aniversário, e Deus falou comigo: hoje você vai falar pela primeira vez desse assunto que você vem ministrando há muitos anos, que era sobre música do mundo, ok? Muita gente não sabe absolutamente nada sobre a questão espiritual envolvendo a música, envolvendo o som. Muita gente é ignorante sobre esse assunto porque a igreja, de certa forma, deixou esse assunto para lá, removeu esse assunto das pregações, removeu esse assunto dos estudos e ficou todo mundo muito raso de conhecimento nessa área. Eu tenho me dedicado há 19 anos, mais de 19 anos, né? Em 2023 vou fazer 20 anos de ministério. Eu comecei em 2003 com ministério e me converti em outubro de 97. Então, tem quase 20 anos que eu tenho pregado sobre isso no Brasil e fora do Brasil. Praticamente fui uma pessoa que caminhei solitária nesse assunto por muito tempo, com muita dificuldade, mas Deus sempre me honrou muito. Ou seja, sempre na hora de ministrar, Deus honrava, mostrava. As pessoas às vezes que duvidavam, na hora que eu começava a dar comando para os espíritos de música do mundo manifestarem, muitos manifestavam. Até criança manifestava, até pastores eu já vi manifestar. Gente que achava que era brincadeira. Gente que achava que música não libera espíritos. Libera. O mundo espiritual inteiro tem a ver com o som. Deus sempre trabalha com som. Gênesis 1:3. Deus criou todas as coisas pelo som de sua boca. Atos capítulo 2. O batismo no Espírito Santo começou com o som de um vento impetuoso e a boca das pessoas encheu de som. O mundo espiritual sempre trabalha com som, só que a igreja, de um modo geral, vem sendo atacada pelo diabo com uma cegueira acerca desse assunto para achar que é radical, entendeu? Então, a primeira coisa, o que é radical para você? Você sabe qual é o significado de radical? Né? Aqui no dicionário é muito interessante. A palavra radical, a origem dessa palavra tem a ver com raiz, ou seja, com origem, com algo que é original, que provém de raiz. Quer dizer, interessante, né? Realmente deveríamos ser realmente ligados à raiz de Cristo, né? A raiz de Deus, a raiz da palavra de Deus. De cara é interessante. Mas existe também um outro significado da palavra radical, que é no sentido mais figurado, que significa uma coisa extremista, né? Uma coisa brusca, uma coisa violenta, uma coisa difícil, uma coisa, né, pesada, né? Uma coisa exagerada, né? Então, a maioria das pessoas acha, não, isso é muito radical. É muito radical, significa uma coisa muito brusca. Ai, me dá uma, assim, preguiça, sabe? Mas haja paciência, o Senhor renova nossas forças para explicar para uma geração de crentes tão superficial que está se levantando por aí e tão rasa no conhecimento da palavra. E vou te contar que tem pastores que foram formados nessa geração. Pastores que foram formados de maneira rasa e que são completamente afundados em música do mundo. É só uma questão de tempo. Porque se você é um templo, dentro de você não pode tocar adoração contrária a Deus. Isso vai afetar você de alguma forma, sim. É só você olhar. Olha a vida de quem não larga a música do mundo. Não olha lá dentro da casa, não olha por fora o que a pessoa bota na internet, não. Olha lá a vida da pessoa e você vai ver. É só uma questão de tempo e você vai ver quem são as pessoas. Você vai ver como é que está o estado da vida da pessoa. O estado dos filhos, o estado do casamento, tá? O estado da cabeça da pessoa. Só você esperar um pouquinho que você vai ver. Já já aparece.
Quem não larga a música do mundo vai acabar largando Jesus. Infelizmente, ninguém está torcendo por isso, mas é um fato. E eu tenho sido porta-voz dessa verdade já há muitos anos no Brasil e fora do Brasil. É mais difícil ainda, porque fora do Brasil você tem lá o satanismo já instalado de uma maneira totalmente violenta, de uma forma muito mais agressiva do que no Brasil. No Brasil ainda é tabu falar de satanismo, mas nos Estados Unidos não. Lá nos Estados Unidos é normal, os satanistas eles têm o direito de ser satanistas. Então lá é muito mais declarado. E lá a música do mundo já entrou nas igrejas evangélicas, já está instalado. Olha, você vai contar no dedo nos Estados Unidos as igrejas que não se misturam com música do mundo. A maioria se mistura. Tem igrejas famosas que fazem culto de festa de final de ano e tocam música do mundo no altar. Tá? Achando que não tem nada a ver. Então, vamos começar a entender um pouquinho, antes de qualquer coisa, tá? Primeira coisa, o que é radical para você? Se radical para você é ser uma pessoa que não se mistura com a sujeira, não, radical para mim é uma pessoa fanática, é uma pessoa bitolada. Mas não é esse o significado da palavra radical. Então você é ignorante, você não sabe o que significa a palavra radical. Vai estudar um pouquinho, vai ler. Abre o dicionário que ele vai te ajudar, tá? Radical não é isso, tá? Eu li aqui para você. Se você chegou agora, depois que eu salvar, você ouve. Eu já li o significado da palavra radical. Agora, vamos entender o que é radical. Então, se radical é algo próprio de raiz, né? Ou é algo extremo. Uau, radical é uma coisa extrema. Vamos entender Jesus. Se você está ouvindo os 28 áudios que eu gravei do Evangelho de Mateus no meu Telegram, com interpretação, explicação, você está entendendo quem é Jesus. Você está entendendo que Jesus, ele teve muitos e muitos discursos radicais, extremos, não contra pessoas, mas contra o diabo. Jesus foi, sim, radical contra o pecado. Ele nunca foi radical contra pessoas, nunca. As pessoas de todos os tipos chegavam perto dele, se aproximavam, dialogavam com ele, mas ele foi, sim, radical contra o pecado, radical contra comportamento pecaminoso, contra comportamento errado. Ele foi, sim. Se você não vê isso, você precisa ler a Bíblia, você precisa ouvir o Evangelho de Mateus que eu gravei. Você está por fora, tá? Jesus foi, sim, radical. O mundo está caminhando para uma generalização das coisas. O mundo está caminhando para o seguinte, ó. Tudo que reprimir as vontades humanas vai ser condenado como radical. Tudo que falar que não pode, isso é certo, isso é errado, vai ser considerado radical daqui para frente. O mundo está caminhando de maneira assim, ó, sem freio, ladeira abaixo, sem freio para esse destino, ok? Ou seja, não existe para o mundo, não existe mais o certo e o errado. Agora, o certo e o errado é tudo uma questão de ponto de vista. Quem discordar que o certo e errado é uma questão de ponto de vista, já será chamado e taxado de radical. O mundo já está dessa forma. Então, isso é muito radical. A gente tem que buscar o equilíbrio. Tem situação na Bíblia que Deus fala claramente que não é para ter equilíbrio. Não gostei disso. Reclama com Deus. Não é comigo que você tem que reclamar. Apocalipse tem um texto famoso que fala: ou você é quente, ou você é frio, gelado, frio. Porque se você for, meio termo, morno, o Senhor diz: estou a ponto de vomitar você da minha boca. Ou seja, não é equilíbrio, não é morno. Não. É extremo. Ou do bem ou do mal. Então, equilíbrio. Equilíbrio funciona para algumas áreas da vida, especialmente as áreas naturais. Mas o sobrenatural,
O mundo espiritual não é esse papinho da terra. Isso é papo do natural, da terra, aqui, das coisas da terra. Equilíbrio, isso funciona aqui. No céu não tem democracia. No céu o regime de governo é monárquico. Tem um rei e todo mundo existe para servir e adorar esse rei. É radical. Não gostei? Reclama com Deus. Não reclama comigo não, tá? Porque essa é a realidade, entendeu? Em primeiro lugar, o que é radical para você? Comece a entender. Jesus foi radical contra o pecado, mas não foi radical contra pessoas. Segunda coisa, em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver que Deus foi sempre foi extremamente flexível, paciente com o ser humano. Sempre Deus foi. Deus sempre foi paciente com os erros do ser humano, com os tropeços do ser humano, sempre. Você vai ver isso de Gênesis a Apocalipse, tá? Sempre. Agora, quando se trata de culto, quando se trata de adoração, aí você vai ver Deus ser sempre radical. Sempre. Você não vai ver Deus ser flexível, paciente com a adoração. Não vai. Não vai. Às vezes no Antigo Testamento que Deus se ira, manda matar tudo e todos, e bicho, e gente, e criança, e mulher, e todo mundo, é por causa de adoração contrária a Ele. Deus é radical contra a adoração contrária a Ele. Ele não é radical contra pessoas, ele é radical contra o pecado. E adorar contrário a Deus é pecado. Simples assim, não pode. Ah, por quê? Tem um porquê, tem uma razão, isso tem um motivo de ser assim. Ah, porque que exagero! Até você entender o porquê. Sabe por que Deus é radical? Em relação a culto, em relação à adoração? Porque tanto culto, né? Todo culto tem adoração. Tanto culto quanto adoração, eles dois estão unidos. Onde tem adoração está tendo culto. Onde tem culto tem que ter adoração, ok? Tanto um quanto o outro, né, que estão interligados, eles têm o poder de invocar o mundo espiritual para o natural. Entendeu? Então, quando Deus fica irado com a adoração contrária, não é porque Deus é chato, não. É porque Deus sabe que culto e adoração proporcionam a invocação do mundo espiritual para o mundo natural. Ou seja, Deus quer nos proteger de invocarmos algo que não seja dele. Só que o diabo vem trabalhando, né? Vem investindo nessa área, vem trabalhando mesmo nessa área de enganar as pessoas, os cristãos, já há muito tempo. Há muito, mas muito tempo ele vem. Se você tiver a oportunidade de assistir uma ministração minha sobre isso, são mais de 3 horas de live lá no YouTube, se chama O Cristão e a Música Secular, no meu canal do YouTube, Sara Shiva. Vai lá, para você entender, sabe, onde que tudo começou, quem foi o primeiro que começou com a música do mundo na Bíblia. Ele era um descendente lá daquela raça lá do povo que não era já o povo muito certo da cabeça. O nome dele era Jubal. Jubal foi o cara que começou com os instrumentos musicais que não eram para adoração. Não eram para adoração. Antes, toda adoração, toda música era somente para Deus. Nem existia música do mundo. Quando Noé desceu da arca, não tinha música do mundo. Alguém falou, qual o problema? Vou fazer uma música para mim, qual o problema? Uma das perguntas que as pessoas mais me fazem, que chega a me dar, assim, eu vou te falar, eu tenho que contar até 10 para responder, porque é um nível de jumentice, um nível de jegue, que me deixa, assim, zero paciência. O nível de jegue que baixa no povo. Olha aqui, olha essa pergunta. Então,
quando vai namorar, que tipo de música vai ouvir? Aí a minha vontade é de perguntar, ô Inteligeg, quando você vai fazer sexo com seu marido, quando você vai fazer sexo com a sua mulher, você manda Deus ficar lá fora do quarto? Eu não aguento esse nível de jumentice do povo, não tenho paciência. Deus me ajude, Jesus. O povo é tão mundanizado, o povo é tão preguiçoso de realmente se posicionar e lutar contra o pecado, que o povo, O pecado tá aí, né? É muito difícil, né? Lutar contra o pecado, né? Todo mundo ouve, né? Então também vou ouvir, né? O que vai ouvir, né? Afinal de contas, né? Nunca ninguém me ensinou, também não quero aprender. é um espírito de mula que baixa no povo. E o povo vem com essa conversinha, essas desculpinhas de araque pra cima de mim, entendeu? Umas desculpinhas de, né, vai ouvir o quê? Ó, vai ouvir o quê, ô inteligência? Vai ouvir louvor. Vou ouvir louvor na hora de namorar? Sabia não? Por que você não consegue ouvir louvor na hora de namorar? Porque tu tem problema. Porque o teu relacionamento sexual não é santo. Porque se fosse, você conseguia. Se você não consegue colocar um louvor na hora da tua intimidade sexual dentro do teu casamento, é porque tu tem mão suja. É porque o teu espírito tá sujo. Isso aí já te compromete. Já mostra que tem coisa aí escondida na tua vida. Provavelmente adultério, provavelmente pornografia. É duro, né? Não é duro de ouvir, mas é duro de falar também, viu? É duro. E é duro de ouvir esse tipo de asneira. É qual música, então? É qual música que eu vou ouvir? Ah, meu Deus. Meu Deus. Entendeu? A outra pergunta. Então, se não pode música do mundo, não pode cinema, não pode. Não pode. Ah, não? O que tem a ver? Peraí, você vai no cinema, você não tem o Espírito Santo, não? Você não sabe por que Deus te deu a oração em línguas? Nem pensa, né? Não tem, é um nível de cegueira que a pessoa nem pensa. Olha, por que existe a oração em línguas? Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar da maneira certa, da forma como convém, mas o mesmo Espírito intercede, ora por nós, sobremaneira, acima da nossa maneira, com gemidos inexprimíveis. Peraí, para que Deus te deu essa arma? Para você justamente deixar Ele interceder por você em qualquer ambiente, onde você sabe que pode ter uma adoração contrária que você não tem como controlar. Como, por exemplo, vou assistir um filme com a minha família. Eu não tenho como controlar. Estou dentro do cinema, começa uma música que eu não sei quem foi que inspirou. Eu não sei se a pessoa que gravou aquela música, que criou aquela música, tem o Espírito Santo ou o Espírito Cão. Eu não sei. Do bicho ruim, não sei. O que eu faço? Eu me blindo com a arma que eu recebi. Eu recebi uma arma do Espírito Santo. Mas tem gente que não tem o Espírito Santo, não. Eu vou fazer o quê? Mas não tem, porque se tivesse, ele falava. Não tem. Assim, ó, de gente que não tem o Espírito Santo. Na igreja. Aí fica me perguntando, então eu vou ficar, né? Vou ouvir, né? Vou ficar abraçado com o capeta, né? Porque não sei o que fazer. Aí, o jegue. Haja paciência. Acredita em mim, eu tô filtrando minhas palavras. Porque se eu pudesse falar exatamente o que eu penso aqui, eu tô me controlando muito. Porque é revoltante. É revoltante ver os crentes, uns crentinhos meia tigela, uns crentinhos fraco, uns crentinhos porta larga, uma geraçãozinha fraca, que eu vou te falar, dá muita pena. Muita pena. Tá entendendo? Porque se você quer ser um crente verdadeiro, seguidor da palavra, mas ao mesmo tempo que você quer ser um crente verdadeiro, seguidor da palavra de Deus, você quer viver nesse mundão aqui, curtindo a vida doidado, curtindo todas as coisas ilícitas,
Peraí, você quer ser um crente, você quer Jesus, mas também ao mesmo tempo você quer curtir tudo que é ilícito desse mundão. Tudo que esse mundo oferece de errado, você também quer curtir. Se essa é a sua vontade, eu tenho uma notícia muito ruim para te contar. Eu tenho algo que eu sinto muito em ter que te dizer. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é assim, você é um cristão de porta larga. Jesus falou de você. Jesus falou de quem é cristão da porta larga. Ele falou. Foi o próprio Senhor quem disse. Ele disse os dois tipos de cristãos. Ele disse que tem o da porta larga, e são muitos, ele disse, muitos, a maioria, e eles vão para a perdição, para o inferno. Ele disse, não fui eu que disse, foi Jesus. E ele disse que tem um outro grupo, que são os cristãos da porta estreita. A porta que você, para passar, você vai ter que se esforçar, porque ela é estreitinha. Você vai ter que se esforçar muito para passar. Porque ele disse que a porta do erro é larga e todo mundo tá passando. Um monte de gente tá passando. Mó galera tá passando. Mó galera. Essa semana passada, né? Teve uma declaração daquele bilhardário lá, Elon Musk, que comprou o Twitter, né? Ele deu uma declaração dizendo o seguinte: olha, eu sei que eu vou pro inferno. Ele disse, já que é o lugar que a maioria vai, ele deu essa declaração no Twitter. Eu sei que eu vou. Né? Eu respeito mais ele do que muitos crentes. Por quê? Porque ele assumiu, eu tô no pecado mesmo, fazendo as coisas erradas mesmo, né? Vou pro inferno, né? Tá sendo sensato. Agora, o que eu não aguento é os crentes levantando a mão para adorar a Deus, ensinando os outros o mesmo caminho errado que eles estão vivendo, pregando, dizendo que estão salvos, levando um monte de gente junto pro buraco. Mas, Sara, eu não gostei desse discurso seu, eu não estou gostando dessa palavra sua, estou achando essa palavra muito dura. Reclama com Deus, não reclama comigo, não. Você não gostou? Não reclama comigo, não, porque olha só, não fui eu que preguei que tem porta larga e porta estreita. Não fui eu. Esse discurso não é meu, não. Esse discurso é do Senhor Jesus. Você não gostou? Reclama com ele. Muitas pessoas vão chamar o nosso posicionamento de santificação, de santidade, muitas pessoas vão chamar esse posicionamento de religiosidade. Vão chamar de radicalismo, vão chamar até de loucura e de desequilíbrio mental. Ah, isso é desequilíbrio mental. Porém, a verdade é que essas pessoas que chamarem de todas essas coisas, na verdade, elas precisam falar isso para elas mesmas se convencerem. É uma desculpa para elas mesmas manterem esse relacionamento íntimo que elas têm com o mundão, com a porta larga, com as coisas ilícitas. Elas não querem largar, elas não amam Jesus o suficiente. São pessoas que não amam Jesus o suficiente, amam muito mais o mundão, amam muito mais curtir a vida doidado do que Jesus, entendeu? Essas pessoas querem continuar errando, querem continuar nesse caminho e querem continuar sem que ninguém incomode elas. Então, quando eu venho aqui, coloco um trecho de uma palavra que fala sobre música do mundo e sobre o que é a música do mundo no reino do Espírito, essas pessoas não gostam, porque isso incomoda. Elas querem pecar com tranquilidade, elas querem pecar em paz. Deixa eu te falar uma coisa, ignore o que eu falo. Se você quer pecar em paz, ignore o que eu falo. Segue o seu pecado aí, vai, você é livre. Agora escute. Não leva ninguém com você, não. Você quer escutar a música do mundo? Ah, você que é pastor, você quer escutar a música do mundo? Não filma no teu Instagram, não. Não filma no teu Stories, não, porque uma coisa é você abrir a porta da tua casa para os demônios entrarem. Uma coisa é você colocar no teu carro
E você deixar os demônios entrarem aí na tua vida sossegado. Agora, você colocar no teu Instagram, onde pessoas são influenciadas por você, olha meu filho, olha minha filha, aí você está no sal, viu? Porque aí já é um outro departamento de condenação. Uma coisa é você errar porque você é ignorante, outra coisa é você levar um monte de gente com você pro buraco. Quer fazer besteira, quer pecar? Faz pelo menos escondido. Não faz aqui não, não faz na internet não. Na internet, tenha um discurso santo. Mesmo que você não esteja vivendo isso, sabe por quê? Porque pelo menos isso tira de você um pouquinho do peso que vai vir no dia do juízo. Porque no dia do juízo, eu, você, todas as pessoas, nossa vida vai passar lá no telão. E tudo que a gente fez vai estar lá. Tudo que a gente viveu vai estar lá. E se a gente levou uma galera pro buraco, também vai estar lá. Isso é muito sério. É muito sério. O mundo vai chamar a gente de radical. Mas a gente sabe a diferença da nossa casa, a diferença da nossa família, a diferença das nossas noites de sono. Eu sei a paz que eu me deito. Eu sei a paz que eu me levanto. Eu sei o que é ter uma vida transparente na presença de Deus, que só de falar me emociona. O que é poder viver sem máscara. Eu sei, eu vivo, eu sou livre. E quem tem uma vida santa, quem não tem adoração contrária dentro da sua casa, sabe o que é um ambiente limpo dentro de casa. E muita gente que está vivendo uma vida perturbada, com depressão. Ah, Sara, você não acredita que depressão seja físico e químico? Acredito. Mas não existe só um tipo de depressão, não, tá? Existem depressões que são, por exemplo, depressões de fundo psicológico, de fundo químico, e existe depressão de fundo espiritual. Eu conheço gente que removeu o playlist, que tinha a tua playlist de música mundana, e acabou a depressão, sumiu. Ah, é coincidência? É Jesuscidência? Não me interessa se é coincidência ou não é, mas funciona. Ah, a pessoa está com uma depressão química. Se ouvir uma música do mundo que libera um espírito de depressão, piora a depressão química. Piora e agrava para um estado de desejo de suicídio. Existem músicas específicas que liberam espíritos de suicídio. Não posso falar o nome das bandas, não posso, mas tem. Tem. Tá? Específicas. Enquanto eu estou falando, estou pensando aqui. Pede o Espírito Santo para te dar discernimento, você vai ver. Específicas. Tem músicas que liberam espíritos específicos. Específicos. Se vocês soubessem, nesses 19 anos de ministério, tantas e tantas vezes que eu ministrei a ministração do Congresso de Santificação nível 1 sobre libertação musical, sobre restauração do altar, altar externo e altar interno dentro da gente. Quantas e quantas vezes eu fui ministrar e eu vi, ninguém me contou não, eu vi cada situação de libertação, um nível tão barra pesada, e testemunhos das pessoas nessa área. Eu me lembro no Mato Grosso, em Cuiabá, um casal de pastores que vieram me testemunhar chorando no final da ministração. E vieram dizer para mim, olha, na hora que você começou a falar desse assunto, eu escutava uma voz dizendo, sai, 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 sai daí. E o pastor me contou que ele saiu do templo, foi lá para fora. E quando chegou lá para fora, o cara era um pastor, ministrava encontro com Deus, tudo. Chegou lá fora e ele falou, Deus,
eu estou discernindo que esse mal-estar que eu estou sentindo para eu sair é porque eu preciso de libertação. Eu vou voltar, não me interessa, eu vou voltar. E ele voltou para dentro do templo onde eu estava ministrando nessa área. E na hora que eu comecei a ministrar o louvor de libertação e orar, a hora que eu soltei a música e comecei a orar, ele contou para mim. Ele, um pastor, um homem que tinha um ministério, casado há anos, ele disse, eu vivi hoje, eu senti coisas soltando de mim. Eu hoje vivi uma libertação. E eu vim aqui, Sara, para te dizer, eu vim aqui para te testificar, continue. Porque eu, um pastor de uma igreja, e a mulher do lado, os dois com a cara desse tamanho de choro. Ele falou, eu senti sair coisa de mim. Por quê? Porque eu ouvia a música do mundo. Eu não ouvia todas, todo tipo, mas aquelas mais românticas que eu achava que não tinha nada a ver. Não é a letra que ministra. Estou cansada de falar isso. O povo é muito cru nesse assunto, meu Deus. O povo não sabe nada de música do mundo. O povo pensa que é a letra, muda a letra. Não adianta mudar a letra. A melodia, ela é uma senha única no universo. Ou veio do céu, quem tem o Espírito Santo recebe do céu a inspiração. Ou veio do inferno. Está lá, está na palavra, é só você ler. Tem base bíblica. Vai assistir minha ministração. Assiste o cristão e a música secular está no YouTube. Está lá toda a base para você entender. Aonde que está a música no inferno? Aonde o diabo caiu e levou consigo a música dele? Deus não tirou do diabo a capacidade de fazer música no inferno. Ele tem a capacidade, ele faz música no inferno. Está na Bíblia. Vai lá assistir minha ministração no YouTube, o cristão e a música secular. Um estudo de 3 horas. Eu lendo Bíblia com vocês, mostrando aonde que está. Aonde que está escrito. Ouça. É só uma questão de tempo. Quem não larga a música do mundo vai cair. Não é o desejo do meu coração, nem o de ninguém, eu acredito. Mas é um fato. Cada um é livre para escolher o seu destino. Cada um é livre para escolher se quer permanecer ou se quer cair. Porém, o cristão verdadeiro jamais vai se calar. Porque sabe da verdade. Um cristão verdadeiro nunca vai se calar acerca da verdade da palavra. Nunca. Todo cristão verdadeiro sabe. A ordem de Jesus para nós foi: prega o evangelho a toda criatura. Agora, o que música tem a ver com o evangelho? Olha, impossível você tirar o evangelho do resto da Bíblia. É impossível você tirar o evangelho de Gênesis e é impossível você tirar o evangelho de Apocalipse. Impossível. Tá? É impossível você desassociar o evangelho do livro de Atos. Em toda a Bíblia tem uma teologia do som. Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz. O som da boca de Deus materializou todas as coisas na criação. Em Atos, capítulo 2, o Espírito Santo vem, a primeira manifestação é com som. A segunda manifestação em formato do órgão que faz a modulação sonora, que é a língua. E as pessoas começaram a produzir som quando o Espírito Santo caía em forma de língua nas pessoas. Gente, o livro de Apocalipse mostra os anjos adorando a Deus face a face, 24 horas, sem parar, declarando o som: santo, santo, santo. O céu é lotado de som. E quando Deus aniquilar a harpa enganadora do diabo, quando ele aniquilar, e quando ele formatar a terra, e está pertinho de Jesus voltar, quando ele voltar,
e ele vai aniquilar toda a música do mundo. Nunca mais vai existir música do mundo. A única música que vai existir na dimensão da terra restaurada será de adoração a Deus. Então, se você não quer Jesus aqui, por que você acha que você vai querer ele lá? A prova é aqui. Se dentro de você não é capaz de deixar exclusivamente tocar o único som do céu, por que você acha que você vai estar apto e apta para estar lá, se aqui você não quer ter exclusividade dentro de você para o som do céu? Você acha que o Espírito Santo permanece e acha bom? Você, dentro de você, deixar a música que não provém do céu tocar? Uma coisa que eu falo sempre, tem que repetir sempre, porque o povo não tem conhecimento desse assunto. Por isso eu estou enfatizando, vai lá adquirir conhecimento. Tá lá, no meu canal do YouTube Sara Shiva, o cristão e a música secular, o estudo completo sobre isso. A maioria das pessoas não sabe nada desse assunto. E uma das coisas mais óbvias que tem que falar e repetir é: o que é música do mundo? Música do mundo não é a que toca no mundo. Meu bem, Deus pode fazer um louvor tocar no mundo. Não é porque toca no mundo que é música do mundo. Música do mundo é o que veio inspirado. Presta atenção. Do céu vem o que é do céu. E do mundo vem o que é do chefe do sistema corrompido deste mundo. A música que é inspirada pelo chefe do sistema corrompido desse mundo é o diabo. Ele era chefe da orquestra do céu. Ele sabe fazer música. Não é a letra que ministra. Vem dentro da melodia. Carregado. É um download, abre dentro de você. É por isso que o louvor liberta. Não é a letra que ministra. Davi ministrava a harpa e não tinha letra. E o demônio saía de Saul. Não é possível, gente. O povo não estuda. Não... Você quer continuar escutando música do mundo? Continue. Ninguém vai te obrigar a nada. Mas não faça propaganda disso para os pequeninos. Ah, pastora Sara, pois é, mas o mundo tá aí, né? Lotado de música do mundo. Música do mundo tá em todo canto. As academias, né? Os entretenimentos. Pois é, ninguém se revolta. E eu já falei para o Senhor, se algum dia o Senhor quiser me colocar para ser administradora de riquezas, eu já falei para o Senhor, Senhor, eu fico revoltada com isso, eu fico revoltada. E se eu tiver riquezas para administrar, eu vou investir em restauração do altar. Por que não tem uma rede de academias com louvores? Porque os crentes ricos estão ocupados demais em curtir a própria vida, né? Por que não tem escolas de música onde você possa colocar o teu filho, tua filha, sem contaminação de música do mundo? Por que ninguém se indigna? Eu me indigno. Por que não tem escolas de dança de nome, renomadas? As escolas de dança cristãs são todas escolas pequenas que sobrevivem a muito custo, muito sacrifício. Por que não tem grandes escolas renomadas com música de Deus, onde a sua filha, seu filho possa ir estudar dança sem contaminação? É por causa disso aí, ó. A galera, todo mundo, é assim mesmo, dando de ombro, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Chegamos onde chegamos. A música gospel é de segunda, não é de primeira. Aí começaram a fazer música de qualidade, as gravadoras seculares começaram a se interessar no louvor, na música gospel. As gravadoras não me chamam. Tô querendo voltar à minha carreira de cantora, não recebo proposta de nenhuma gravadora, nenhuma. Por que você acha? Por que você acha que eu não recebo? Por quê? As gravadoras, a maioria,
não quer uma pessoa que fala isso. Não quer uma pessoa que tem esse nível de entendimento, de consagração. Não. Eles precisam de pessoas que não tenham esse tipo de consagração. Para quê? Para conseguir inserir uma coisinha errada no meio. O que é uma coisinha errada? Eu já contei lá no estudo, vai lá para você ver. Tem compositores mundanos que não são crentes. Fazem música, entre aspas, gospel, trocando a palavra amor por Senhor, carinho por unção. Meu amor, eu quero teu carinho, eles botam meu Senhor, eu quero a tua unção. E gravadoras seculares, que não têm princípios, tá? E que querem contratar pessoas de cabecinha fraca, porque é bonito, porque é bonita, porque vai ser um produto que vai vender, mas não tem entendimento da unção, da santidade, não tem entendimento nenhum. Fizeram um mercado gospel e o público consumidor das igrejas consome cegamente, sem olhar. Eu digo para vocês, para eu ouvir um cantor e uma cantora gospel, primeiro eu pesquiso a vida da pessoa. Nós deveríamos criar uma rede na internet, um site na internet sobre reputação. Deveria ser o nome do site. E ali naquele site teria de A a Z todos os líderes, pastores, influenciadores, cantores, ministros de louvor, todo mundo ali fichado e atualizado, tipo Wikipédia, atualizada a vida da pessoa. Aí ia estar lá. Fulaninho, né? Vamos lá, Sara Shiva. Sara Shiva se converteu em outubro de 97, foi a primeira da sua família a se converter, passou 2 anos sozinha como crente, depois de 2 anos trabalhava no SNZ, uma banda secular, onde ficou por quase 6 anos, já não aguentava mais, com muito sacrifício conseguiu sair, começou o seu ministério do zero e tal, toda a minha história. Levou X tempo depois de convertida para conseguir se santificar na área da sexualidade. Teve vários relacionamentos antes de conseguir se santificar. Mas conseguiu. Hoje está há quase 22 anos em abstinência sexual, sem beijar na boca, sem sexo. A ficha é completa lá da minha vida. Mais de, meu Deus, quanto tempo de ministério? Mais de 19 anos de ministério. Mais de 22 anos de convertida, mais de 19 anos de ministério. Nunca cobrou cachê em toda a sua estrada. Tinha que estar lá, ó. Pá, pá, pá. E hoje, 2022, permanece firme. Atualizado, data da atualização. Aí a gente ia digitar, cantor da música tal, pô, uma música bonita, vamos lá, dá enter, pá. Compositor da música tal, porque às vezes o cantor não compõe. É só orar e se consagrar que Deus vai te dar música, cantor. Ora, tá? Cuidado, vai gravar música dos outros. Ah, vou gravar essa música bonita, deixa eu ver quem é o autor. Tá, dá enter lá. A ficha completa desse autor. Como é que tá a vida desse autor? Ah, tá no 3º divórcio, tá... Peraí, como é que é? Hã? Ah, esse cara é solteiro, tem um ministério há 20 anos solteiro. Ô, gente, não tem lá nenhuma informação quanto tempo de abstinência ele tem? Ele não fala desse assunto? Todo solteiro tem que falar desse assunto. É solteiro, vai ter que falar de abstinência, meu filho. Porque se não falar, é porque tá fazendo sexo fora do casamento. Ah, um super famoso cantor, tal, mas não é casado não. Ué, ele não fala de abstinência? Ele não fala quanto tempo ele tá em santidade, em consagração? Não fala por quê? Tem que falar. Esse é um assunto extremamente pertinente, é um assunto extremamente relevante na vida cristã de um solteiro, de uma solteira. Uma coisa muito séria. Mas não temos isso. Nós não temos esse site, essa rede para pesquisar a reputação das pessoas. Ninguém criou isso. Não existe. Pois devia existir. Devia existir.
Porque tem muita gente que quando você visse a atualização da vida da pessoa, você não ia ouvir, não. Ah, não ia. Tanto do mundo, quanto até gente que se diz gospel. Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não tá fácil. E Deus nunca disse que ia ser fácil. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Não é fácil. Você tá querendo moleza? Você tá querendo uma vida cristã fácil? Deixa eu te falar. Você tá na religião errada. Você tá querendo levar uma vida fácil? Ai, tô querendo uma vida fácil. Tô querendo ir no cinema e ouvir aquelas músicas todas sem orar em línguas. Você tá na religião errada. Tá na religião errada. Não é assim. Nós somos cristãos verdadeiros? Somos. Então a gente, quando entra num restaurante para comer, a gente fica ligado. A gente fica ligado no ambiente. A gente fica ligado. Eu entro num restaurante, está tocando música muito alto, eu digo, eu não vou conseguir comer. Ah, não tem outro, só tem esse aberto, senão a gente vai ficar com fome, não vai ter outro aberto. Eu vou orar antes de comer. Vou comer, é o único que tem. Ou eu vou pegar minha comida e levar para viagem. Ah, não, eu não quero ter esse tipo de trabalho. Meu bem, você está na religião errada. Você vai fazer compra no supermercado, tá tocando aquela música do mundo no último volume dentro do mercado. Você não ora em línguas? Você fica com a boquinha parada, deixando aquilo te bombardear dentro de você, entrar em você? Tendo todos os flashbacks da tua juventude, das coisas erradas, dos pecados que tu fez na época daquela música. Aquelas músicas vão lembrando até o cheiro do momento do pecado. E tu fica com a boquinha parada. Porque eu não quero. Que tipo de crente você é? Crentinho da porta larga? Ou tu é um crente da porta estreita? Decide. Escolha tua. Eu não tenho nada a ver com isso, não, com a tua decisão, não. Meu trabalho, eu estou cumprindo, meu chamado na terra, eu nasci para isso. Eu sou filha da primeira cantora a puxar um microfone num trio elétrico de música do mundo em Salvador. Eu sou a primogênita de uma cantora que a primeira vez que uma música foi cantada, não existia música cantada em trio elétrico em Salvador. Não existia. A minha mãe, de quem eu nasci, sou primogênita, que era cantora do mundo, pegou o microfone do bumbo e começou a cantar. Pela primeira vez, um trio elétrico no Carnaval de Salvador. Foi a minha mãe, da barriga que eu saí. Eu sou primogênita dessa, eu sou descendente dessa raiz. Deus me chamou quando ninguém da minha casa era crente. Jesus apareceu para mim em outubro de 97, no meu quarto, me chamou pelo meu nome. Como foi com Paulo. Pensei que eu estava morrendo e era o Senhor. E ele mudou a minha vida, mudou a minha história. Não foi na mesma hora que ele falou para mim de música do mundo. Eu não tinha nem estrutura. Foi aos poucos, até que 6 anos depois, eu finalmente consegui sair da música do mundo. Não foi fácil. Mas eu estou aqui. Eu permaneci, eu estou firme, eu estou aqui agarrada com ele, não me corrompi, não me tornei mercadejante da fé, não prostituí o ministério, não mudei nem negociei meus princípios. E o segredo na minha vida está ligado ao som. Eu oro em línguas o máximo de tempo possível e eu não deixo entrar em mim música do mundo e adoração contrária. Você quer conseguir? Se quer conseguir ser que nem eu? Faça o que eu faço. Pare de ouvir música do mundo e comece a orar em línguas. Comece a ouvir louvores e usar as armas sonoras. Simples assim. Faça isso por 6 meses da tua vida, como um teste. Daqui a 6 meses você vem aqui e me conta. Você vai lá nos comentários e me conta. Me conta a diferença que você vai ver na tua vida. Me conta daqui a 6 meses as áreas que você nunca tinha conseguido romper, que você finalmente vai conseguir vencer. Ah, é exagero. Faça seu teste.
Ah, não tem nada a ver. Faça seu teste. Porque eu posso falar o que eu vivo. Eu vivo isso. Eu vivo isso. E se eu vivo, você também pode viver. Amém? Já são 1h30 da manhã. Meu tempo foi extrapolado, não era para falar tanto tempo assim, mas amém. O Senhor conduziu até aqui. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. A última pergunta que eu quero responder, porque muita gente fica perguntando, é: e a sua família? Tem uma parte da sua família que ainda canta a música do mundo, que ainda toca a música do mundo? A resposta é: você já ouviu alguma vez? É uma pergunta, a resposta é uma outra pergunta. Você já ouviu alguma vez alguém da minha família dizer assim para você, ou na rede social deles, ou na televisão, dizer assim: olha, a Sara Shiva, nossa parente, ela é a nossa pastora. Nós somos ovelhas da Sara Shiva, nossa parente. Você já ouviu? Não, você nunca ouviu. Por que você nunca ouviu? Porque eu não sou pastora de ninguém da minha família. Eu não sou pastora dos meus parentes, tá? A minha filha que eu criei, não escuta a música do mundo, é uma escolha dela. Eu criei. Vai perguntar para ela. Ela não escuta a música do mundo e ela não canta a música do mundo. Já teve os momentos dela, teve os momentos de esfriamento espiritual, deu umas voltinhas ali no mundo, teve essa experiência dela com o mundo, porque quis. E eu disse: vai, tranquila, vai ter suas experiências, porque eu sou liberal. Vai, não proíbo nada. Mas vai ver ela hoje, com 30 anos de idade, minha filha. Vai ver. Firme, tranquila. Tranquila. E no período que a minha filha estava assim meia marromena, né, não estava muito certa com as coisas de Deus, eu não ministrei. Eu orava e jejuava constantemente e Deus fez a obra. Porque o meu trabalho, a minha responsabilidade pela minha filha e qualquer filho que eu tiver, qualquer filha que eu vier a ter no futuro, se tiver que ser mãe novamente, a responsabilidade é minha de formar. Então isso aí eu vou dar conta diante de Deus. Estou em paz. Agora, não sou mãe dos meus pais. Não sou mãe dos meus irmãos. Não sou mãe dos meus tios, dos meus avós, dos meus primos. Não tenho nada a ver com isso. Então não tem a minha mão nessa história. Agora, se fossem minhas ovelhas, se chegassem em mim e falassem: queremos ser discipulados por você. Queremos que você nos discipule. Você pode ter certeza que a coisa seria diferente, tá? Ou você tem que responder pela sua mãe e pelo seu pai? Você tem que responder? Se o seu pai e sua mãe fizer alguma coisa que você não concorda, você tem que responder por eles? Jesus vai me cobrar pela decisão dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus primos, dos meus avós? Vai me cobrar? Não. O máximo que eu serei cobrada é a minha autoridade de criar minha filha, de criar os filhos que Deus me der. Aí sim eu vou prestar conta diante de Deus. E quanto a isso, tranquila. Tranquila. Tudo dentro da vontade de Deus. Aleluia! Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Porque é por causa dele que eu consegui. Agora, qual é a parte que eu tive que fazer? Obedecer. Obedeça, você vai ver, Deus vai fazer. E quando alguém vier comentar: mas sua família, aí você já me ajuda lá e responde: pois é, ela não é pastora da família dela, ela não tem como obrigar a família dela a conhecer a verdade que ela conhece. A única coisa que eu posso fazer é orar. Amém? Eu oro. Outra coisa que eu posso fazer também, amar. Eu amo. Respeitar. Respeito a escolha de cada um. Já falou? Já falei. Não vou obrigar ninguém. Nem vou virar uma chata.
Família não se ganha falando, gente, se ganha sendo. E o que eu tenho feito? Eu tenho sido todos os dias da minha vida. Sido liberta, sido transformada, sido vitoriosa em Cristo. Amém? Porque por causa dele e é nele que nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe a todos. Agora eu vou dormir, já está bem tarde. E amanhã é um longo dia. Amém? Boa noite e um grande abraço.